Sejam muito bem-vindos a mais um VIP Star. Gente, o VIP Star está começando e nós estamos na nossa segunda temporada. É isso mesmo, o meu, o seu, o nosso podcast para você brilhar junto comigo. E a minha convidada de hoje, ela que é doutora advogada, Simone Viana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. Nossa, para mim é uma honra estar aqui com você, receber esse teu convite, que na mesma hora que você fez, eu na mesma hora catei, Fiquei muito muito feliz. Muito feliz. obrigada. Olha, queria dizer que você é uma mulher inspiradora. Eu amo te acompanhar. Gente, a Simone, ela é uma advogada, mas ela também tem o próprio escritório onde ela resolve tantas demandas com maestria. E ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Conta pra mim como que aconteceu pra você a escolha da advocacia, como que foi você se tornar uma advogada? Bom, essa é uma história assim desde nova, desde criança, porque eu sempre gostei de resolver as coisas, os conflitos das pessoas, né, de trazer assim uma paz de algum problema que a pessoa tivesse, Sim, isso em sim. família ou até com pessoas de fora. Então não tinha outra profissão que eu Uhum. pudesse abraçar que não o direito. Você via o direito como algo até para ajudar, então, as pessoas. Exatamente, exatamente. Era aquela coisa de trazer a tranquilidade para alguém que está num conflito, numa situação periclitante, numa situação conflituosa, numa situação que é difícil tomar partido, né? E principalmente quando envolve a emoção, que a gente fica um pouco sem saber como Exatamente. agir quando a emoção está ali presente. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais eu atuo no direito das famílias, apesar de começar no direito condominial, que também é minha paixão, né? Sim. Então você tem esse braço do direito condominial hoje, que inclusive você administra os imóveis, né, no escritório, e tem o direito onde você também advoga para as famílias. Como que funciona? Eu tinha uma administradora de condomínios e depois eu saí da sociedade e eu tenho um escritório. Nesse escritório, meu carro-chefe são os condomínios, os síndicos, que é onde eu procuro atuar de que forma, Camila? Eu tento ter um direcionamento peculiar no sentido de dar uma gestão, não só um auxílio jurídico, mas um auxílio de gestão para aqueles síndicos, justamente para que eles não caiam no jurídico, Entendi. né? Então, assim, tem toda essa assessoria também de gestão. Nossa, muito importante, porque dentro de um condomínio você tem várias questões, muita inadimplência, muitos problemas que precisam ser solucionados, escolha de prestadores de serviços. Então, toda essa assessoria você Eu dou, tem, eu tem, dou. tem isso como uma prestação de serviço. Exatamente. E aí, somado a isso, o que que se tem dentro dos As condomínios? famílias. Exatamente. Entendi. Então, por vezes eu cheguei a ter um certo conflito no sentido de, poxa, eu devo mostrar uma autoridade num determinado ramo É, do que é o que a gente direito. fala de nichar, né? Ah, você tem que nichar. Exato. Mas eu consigo conciliar as duas coisas, os dois Sim, ramos do porque é muito direito. próximo, né? Isso, e no condomínio, isso é mais próximo ainda. Nós temos até a questão da violência doméstica, nós temos as questões dos pets, É dos verdade. idosos, É verdade. daquelas situações nas áreas comuns, isso tudo envolvendo as famílias também. Verdade. Então, com isso, eu comecei a juntar as duas coisas. Eu segui muito tempo também no direito das famílias somente, Uhum. né, para que eu pudesse também firmar o meu nome nesse segmento Perfeito. para depois juntar tudo. E, inclusive, eu tenho projetos, mas que depois eu falo aí com você. E aí vai expandir, né? Eu acho que Isso. tá indo para esse caminho, já com uma base muito sólida, com muita experiência, você já vai aí alcançar voos mais altos. Então depois você compartilha aqui pra gente. Simone, eu tenho Tomara. certeza que sua trajetória ela foi marcada por superar desafios. Tenho certeza disso. Porque toda história de sucesso, toda grande história tem alguns marcos. Você pode compartilhar com a gente assim alguns desafios que você enfrentou e principalmente como que você superou? Olha, na verdade, desafios, eu costumo dizer que a gente supera a cada dia. A gente tem a cada dia. A gente não pode paralisar por conta deles, Perfeito. né? Então, é uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo, principalmente que está começando. O principal desafio é o fato de eu tentar me colocar no mercado
predominantemente masculino. É difícil, mas eu sou teimosa, eu sou persistente. Perfeito. E sou estudiosa também. Mas tem uma coisa que eu achei extremamente importante nesse meu percorrer, nesse meu caminho, que é o auxílio de outras pessoas. Porque às vezes a gente se acha muito capaz daquilo e tudo na vida a gente tem altos e baixos. Nós temos desafios que colocam a gente numa situação quase que paralisadora. Verdade. E é nessa hora que a gente tem que procurar, seja uma mentoria, seja um outro tipo de curso, seja um psicólogo. Um suporte. Né? Um suporte. Eu que lido com conflitos das piores formas possíveis, que é no sentido de a família, né, que envolve muita emoção, é diferente, não querendo menosprezar as outras áreas, mas você ter um problema tributário, ter um problema de consumidor, é algo que te chateia, mas que não mexe tanto com a sua emoção. Com sentimento. Com sentimento. Então, por vezes, aquilo acaba te colocando também numa situação. Eu sou um ser humano, né? Sim. Então você fica... Sensibilidade, né? Exato. Então você fica numa situação em que você precisa chegar em casa e tentar separar aquilo. Mas se você separa muito, você se torna uma pessoa muito gelada. Verdade. E aí o cliente não tem a empatia com você. Exatamente. Então isso tudo tem que ser muito bem mensurado. Então essa capacidade de ver onde eu estou com o problema e tentar ver a solução, o meu lema é esse. Eu tenho problema, mas eu sempre procuro a solução dele. Pode ser difícil, pode ser penoso, pode ser custoso, mas eu sempre procuro ver. E se eu não consigo ver, eu procuro alguém que possa me auxiliar nisso, né? Então, eu acho que todos nós passamos por isso e por vezes a gente não consegue enxergar. Achei incrível, porque o que você está dizendo é sobre colocar os olhos, o foco na solução. Porque tem problemas que, enquanto você não enfrenta, eles não param de crescer. Você precisa enfrentar de frente. E às vezes nem era algo tão ruim assim, nem tão difícil assim. Na mente cria muita coisa, né, doutora? A expectativa do problema, ela geralmente é maior do que o problema. A gente sempre não ouve falar aquela coisa de esperar pela festa é melhor do que a festa. É verdade. Agora, o problema não é. Você gosta de se arrumar, de ver a roupa. Você fica imaginando, fica gerando tudo. aquilo. E já reparou também que nunca é igual o que você pensa? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Às vezes melhor, às vezes pior. Então, o problema também é assim, é lógico. Nós somos seres humanos e vem aquele monstro na cabeça. Claro. Mas peraí. Pode também ser diferente. E uma coisa que eu acredito muito, Camila, é a energia. Sim. Energia, eu acho que é tudo. Se você deposita uma energia positiva em alguma coisa, é lógico que você não vai fazer um milagre. Mas a tendência é aquilo transcorrer de uma forma mais fluida. Tudo que você coloca o foco cresce. Nossa, você lembrou muito o meu pai. O meu pai, ele tem uma frase, eu cresci ele ouvindo falar assim: se você tem um problema, mas se você tem boa vontade, 50% já está feito. Isso. Então, a boa vontade até para resolver o problema, porque não é porque ele está existindo que você vai fugir do problema, vai procrastinar o problema, vai evitar lidar com o problema, porque o melhor prejuízo é o primeiro. Então, quanto mais rápido você resolver, melhor vai ser. Perfeito. Seu pai falou tudo, né? Porque também tem aquela questão de você ver o problema, ficar com medo dele, fugir dele, ele vai crescendo e vai chegar uma hora que você não sabe mais o que fazer. E te dá um certo desespero. Passei por vários problemas profissionais, pessoais, mas sempre naquela coisa assim, não existe problema que não se acabe. Não existe um desafio que não acabe. Então, se você está passando por um desafio, seja ele qual for, não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Essa é uma frase que eu sou uma pessoa antiga, eu não digo que eu sou velha, porque o que é velho a gente joga fora. Conceitos, né? Eu amo. Mas o que é antigo a gente preserva. Então, eu penso muito nisso. Tá passando uma fase muito difícil, mas vai passar. Hoje, eu já estou menos pior do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Assim, pode parecer que é uma frase motivacional. Mas não, é a pura verdade. Mas é o que eu sinto. Quando a gente começa a pensar muito nisso, a gente passa a sentir, sabe? Verdade. Eu acho que você volta pro centro, né? Você volta pro eixo. Eu tenho esse sentimento. Já tive várias situações. Nós somos mulheres, temos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal.
Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma determinada questão e precisava de uma decisão. E aí uma amiga maravilhosa, ela virou pra mim e ela falou assim: Camila, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Nossa. Aquele dia eu tomei uma decisão. Não é? E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, quem tá assistindo a gente agora, já vai seguir agora as redes sociais da doutora Simone, porque ela tá aqui, gente, compartilhando ouro precioso conosco. Nós estamos num podcast que é para você interagir também. Manda sua pergunta, comenta aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, porque a nossa vida é a vida real. Aqui são os bastidores da história. E, ó, tem muita história dentro da história, né, doutora? Tem, sim. E aí você até havia me perguntado com relação assim, do que eu fiz, né? Uhum. Eu gosto de estudar muito, Camila, estudar o direito em si, mas eu gosto de ler outras coisas que não o direito, mas que acabam sim. influenciando. Complementa. Isso, porque, como eu te disse, o direito das famílias, ou até o direito condominial em que você precisa lidar com condômino também. Porque eu não lido só com síndico, por vezes, com condômino, que tem algum problema e que o síndico não consegue resolver porque não tem aquela expertise. Sim. Chega para mim, pede, mas pede também que eu fale com esse condômino. Então, são metodologias de mediação, de resolução de conflitos. Perfeito. Então, eu leio muito também a respeito desse assunto. É a comunicação. Isso, a gente acaba ampliando muito mais a mente. A gente não fica só focado no direito em si, porque o direito, apesar de a gente sabe que não é uma ciência exata, ou um problema de um que é igual ao do outro, o desfecho pode ser diferente, na maioria das vezes até é, mas a gente tem que saber lidar com cada pessoa dentro da dinâmica do que aquela pessoa é. Então, muita gente fala, o advogado é quase um psicólogo. Também não é assim, não é quase um psicólogo, mas é a comunicação, como você muito bem falou, e eu te conheci numa explanação mesmo de comunicação, se lembra? Que quando terminou, eu fui lá assim, vem cá você, Camila, seu nome, e eu fiquei alucinada lembra? Foi, eu tinha feito louca uma pra sua palestra. E dali pra cá a gente, se conectou, verdade. Olha só, por quê? Porque você... eu me conectei a você por conta dessas coisas que eu venho lendo e eu tento levar para as pessoas, eu tento dar o meu melhor para a pessoa, porque ela está ali depositando tudo que a vida dela nas minhas mãos. Toda olha a É responsabilidade. verdade, você lida com a confiança das pessoas. Isso. E a expectativa também. A expectativa que elas colocam de que você vai trazer uma solução. É uma muita responsabilidade, mas eu tenho certeza que você encontrou o melhor caminho para superar esses desafios. E eu me identifico com esse caminho que você encontrou, porque eu também sempre fui muito assim. E tudo na nossa vida é uma questão de energia, de atrair. A gente vai atraindo, né, para nossa vida aquilo que a gente quer viver. Eu acredito muito nisso também. Eu também. Então a gente se identifica realmente muito. E isso não tem nada a ver com religião. Não. Isso tem a ver mesmo tudo com energia. É energia. Tudo que está aqui, né, que é vivo, tem energia. A gente vê aí a energia da lua sobre o mar, as influências das marés. Então, a gente aqui também tem energia. Sim, com certeza. E tá ótima essa energia aqui hoje. A nossa energia, é lá em cima, viu, pessoal? Eu queria muito que você falasse o que você acha que foi essencial e que é essencial para construir uma carreira de sucesso. Para quem está começando, de repente, aí uma carreira agora na área da advocacia, ou quem está assistindo quer empreender, mas o que você considera, pela sua experiência, que é essencial para ter uma carreira de sucesso? Olha, o sucesso é uma consequência, né? E para muitas pessoas o sucesso para mim pode ser diferente para o sucesso de quem está nos assistindo aqui. Mas eu acho que o sucesso é você se sentir bem com o que você está entregando. Não é o dinheiro, é você se sentir bem com o que você se propôs a fazer. E aí procurar fazer o melhor naquele momento. E isso para mim, no início, trouxe um certo receio, porque eu sempre fui centralizadora. E quando eu comecei a delegar, eu ampliei muito mais o meu horizonte e comecei a acreditar.
Porque quando a gente passa a acreditar na gente, por isso também essa necessidade dessa leitura paralela. Autoconhecimento. Exatamente, Camila. Quando você começa a acreditar, você fala, não, isso aqui pode não dar certo. Não é porque você acredita em você que tudo vai dar certo, É não. verdade. Mas o que não der certo, você consegue superar porque você acredita na sua capacidade de superar aquilo. Sim. Então, o que eu diria para essas pessoas? Acredite em você. Lembra do porquê que você começou aquilo. Quando te der aquele baixo astral, não é para mim, pensa, respira e fala, por que eu comecei? Por que eu tô aqui? Então, a vida é feita de desafios para a gente poder superar, porque se tudo fosse um mar de rosas, seria chato também, verdade. não é? Seria chato. Então, acredita que você chega lá, não pode parar. É o movimento, né? Esse movimento vai gerando um movimento. Como que você faz hoje para conciliar a sua vida pessoal, sua vida profissional, estar com a sua saúde mental em dia? A saúde Quais são mental. os segredinhos da doutora? Conta pra gente. Pois é, a saúde mental, já te falei, minha psicóloga que lute, ela que me ature, e ela é maravilhosa. Que bom. Quando eu tô numa situação de, poxa, aconteceu isso, eu passo a mensagem para ela e ela me deixa bem à vontade para isso. Por sinal, nem tenho feito isso não, ou seja, acho que estou quase de alta. Ok. Não, brincadeira, que é uma coisa que eu não quero me livrar. É pra vida toda, todo mundo precisa. E eu aprendi a dizer não para algumas coisas. Dizer não para alguns clientes, inclusive. Eu sei que início de carreira isso é difícil, Sim. porque você quer se firmar, você faz de tudo um pouco, mas aprendi a dizer não, a selecionar alguns clientes e a ter uma importância, dar uma importância para a minha saúde, não só a mental, como a física. Porque eu cheguei a ter uma época, Camila, um diagnóstico de fibromialgia. Nossa, sem ter. Sem ter. Sem ter, graças a Deus. Mas porque o meu nível de tensão, de responsabilidade estava tão alto que aquilo somatizou no meu corpo. Então eu sentia dores no corpo todo. Nossa. E aí foi a hora também que eu pensei, a hora que eu estava crescendo e que eu estava meio sem saber. E aí que eu comecei a ampliar a minha visão para toda essa questão de saúde mental, do físico, da mente, do espírito, que eu acho que a gente também tem que trabalhar isso na religião, da que a pessoa Espiritualidade, tiver. sim, Isso, claro. a pessoa tem que ter. E aí sim as coisas vão fluindo. Então, o que eu diria para essas pessoas? Você acredita nisso? Está sendo difícil? É difícil, mas não é impossível. Você vai passar, vai superar. Prossegue. Não o deixa seguir pra em trás. frente. Seguir em frente. E dentro das coisas que você já vivenciou, teve algum momento que foi muito marcante, algo que você viveu e que aquilo ali foi um marco para você? Olha, tive vários. Uhum. Mas aquela questão do desafio. Será que eu consigo? Uhum. 2. Vou te Conta, falar 2. conta. Como uma boa libriana, ficando na dúvida, eu vou falar os 2. O primeiro foi mudar o meu escritório. O meu escritório, eu mudei o nome. Tá. Eu passei a ter um segmento diferente. Eu comecei a dar mais... Não digo importância, mas eu coloquei mais crédito nas pessoas que me cercam ali. Sim, sim. E comecei a afirmar o meu posicionamento. Acreditar mais naquele posicionamento a partir dali. Dessa e a mudança. montar esse escritório todo. Entendi. Quando sempre eu precisava de ajuda de uma pessoa ou de outra, dessa vez eu fui sozinha. Entendi. E busquei, quando precisei de ajuda, busquei outras pessoas. Então aquilo foi um desafio que eu senti que eu me superei. E você cresceu nesse momento. Isso. E depois... vou te dar um spoiler agora aqui. O que será que vem aí, hein, aquilo doutora? que eu falei, depois eu falo, eu vou falar agora, foi começar a escrever um livro. Uau! E esse livro vai ser lançado agora em fevereiro, pela editora Processo. Uau! E assim, é uma coisa que realmente me trouxe um regozijo muito grande. Nossa, emocionante. É, muito emocionante. E semana retrasada, a editora me mandou a capa. Nossa, gente! Para eu escolher entre 3 capas. E a hora que eu peguei aquilo, eu tava sozinha em casa, Camila. Eu chorei. Eu acredito e muito eu falo, nisso. Agora me emociona também. Porque é uma coisa assim que, sabe, você não imagina que você vai fazer. Sim.
E foi justamente nessa virada de chave em que eu falei assim, eu vou me destacar, ou tentar, mas eu sei que eu vou conseguir, nessa estrada de direito condominial em que é predominantemente a figura masculina. Queria dizer que era Brasil, porque agora temos um escritório localizado aqui em Niterói. E você vai estar convidada desde já. Eu só não tenho a data ainda, mas eu vou te mandar o convite. Sim. E você também pode divulgar para o lançamento que vai ser em fevereiro. Maravilhosa! Então teremos novidades. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. É uma realização tudo isso que você está vivendo. Tenho certeza que um dia foi um sonho, mas que está sendo melhor do que os seus sonhos, porque Deus sempre surpreende a gente, né? E que, assim, de consideração final, queria que você deixasse suas considerações finais, uma mensagem para que as pessoas que estão agora acompanhando a gente possam continuar persistindo assim como você está fazendo e buscando os seus sonhos. Bom, é aquilo que eu falei para você no início. Acredite no que você está fazendo. Sempre coloque assim, o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu comecei nessa história. Então, isso já tá, já tem um embrião daquela vontade dentro de você e prossegue, porque o sucesso, gente, a vida não é uma reta. Ela vai ter oscilações, mas isso tudo faz você crescer. Com os obstáculos que eu tive na minha vida, e tenho até hoje, serei e terei outros, e até quero ter justamente para poder crescer. A gente não pode paralisar, então acredita, procura outras pessoas que possam te ajudar em mentorias, em profissionais do ramo que você escolheu para te ajudar e segue, porque a vida não para. Então acredita no seu sonho e se tiver com medo, uma frase que uma amiga fala, vai com medo mesmo que vai dar certo. É muito maravilhosa! E falar em medo, e falar em superação, eu estou também me superando, você já sabe, não é novidade para você, mas talvez quem está aí assistindo ainda não conhece que eu tenho a minha coleção de óculos de sol, já queria que você colocasse esse modelo. Para quem não sabe, eu tenho a minha marca própria, Camila Nascimento Eyewear, olha aqui, pessoal, essa case aqui é case de lançamento, nossa! Não, sério, ficou muito lindo. Gostou? Você... ficou então muito esse lindo. Já vai ser meu. Já. Olha, gente, que maravilhosa! Ficou perfeito. E ficou combinando com a roupa. Gente, arrasou. Doutora Simone Viana, gratidão. Amei estar com você aqui no podcast. Fiquei muito feliz e honrada com a sua presença. Pode compartilhar mais um pouquinho com a gente nessa finalização aqui do podcast? Quais são os principais serviços, então, que as pessoas vão encontrar lá no seu escritório? Bom, meu escritório é predominantemente civilista, mas voltado para o direito das famílias e associações e o direito condominial. E o diferencial é justamente a gente tentar verificar, ter uma solução, como é que eu vou te dizer assim, ela é peculiar, ela é personalizada, tinha me fugido a palavra, personalizada para aquele caso em concreto e dando uma assessoria também diferenciada para os síndicos que me procuram, no lidar com os condôminos, principalmente nessa dinâmica de mediação e resolução de conflitos. Nossa, sensacional. Então, vou deixar o Instagram aqui da doutora Simone Viana. Quero ter você mais vezes aqui conosco no nosso VIP Star, nesse podcast. Vou amar ter você de volta com o seu livro. E com as novidades desse ano, que eu sei que vem muito mais por aí. E já quero agradecer também o pessoal que ficou com a gente até agora. Muito obrigada. Esse foi mais um programa do VIP Star, o meu, seu, nosso podcast para você brilhar junto comigo, viu? Até o próximo programa, né, Simone? Obrigada, Camila. Nossa, eu fiquei muito honrada em ter sido convidada e muito feliz com essa entrevista. Me senti muito acolhida por você. Maravilhosa. E no início eu estava até nervosa, mas fiquei muito tranquila. Obrigada mesmo, mais uma vez, pelo convite, por estar aqui com você. Você é uma querida. Obrigada. Faremos muitas coisas juntas. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até o próximo programa.